eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje aqui eu tenho a alegria de receber Matheus Bastos, que é consultor legislativo do UNOJUS, o Instituto UNOJUS, que presta suporte técnico para o trabalho desenvolvido pelos parlamentares em prol dos oficiais de justiça no Congresso Nacional. Matheus, é a segunda vez que você vem aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gerardo, sempre um prazer estar conversando um pouquinho com vocês. Obrigado. E, assim, eu queria que você falasse, em linhas gerais, assim, um resumo, um panorama dos principais projetos legislativos que o UNOJUS está acompanhando lá dentro do Congresso Nacional. Perfeito, Gerardo. Hoje, basicamente, o UNOJUS ele tem 10 prioridades legislativas, né, das quais eu destaco basicamente 5, que são as principais hoje que tem movimentado e que realmente é o grosso onde a gente tem trabalhado. A principal delas é a PEC 23, de 2023. Essa não tem nem como não ser a principal prioridade do UNOJUS, né, e dos oficiais de justiça, né, que basicamente está trazendo a sistemática do oficial de justiça como uma função essencial à justiça. Ao mesmo tempo trazendo ali algumas diferenças para a própria categoria, né? Algumas que já vão uniformizar o que já vem sendo feito quanto à questão do bacharelado em direito, né? Para ingresso na carreira, e ao mesmo tempo trazendo uma previsão sobre questão de aposentadoria e, que me parece também ser uma das principais coisas, seria uma norma complementar exatamente para poder regular os direitos e deveres dos oficiais de justiça. No mesmo passo, a gente tem a PEC 10, de 2023 também, que está ali tratando especificamente na questão de valorização do tempo, né, e contribuição para os magistrados, que a gente está trabalhando para que possa, né, incluir também os oficiais de justiça dentro dessa sistemática da PEC. Essa é uma PEC que está sendo difícil, né? A gente teve até agora recente uma retirada do próprio relatório de uma emenda que já contemplava os oficiais de justiça, né? Então, no UNOJUS a gente está trabalhando bastante para que seja apresentada agora uma outra PEC por um outro senador que venha ali a contemplar os oficiais de justiça de alguma forma dentro da estrutura da proposta de emenda à Constituição. Desculpa interromper. Uma outra PEC ou uma emenda? Isso, perdão. Uma outra emenda ali dentro da própria PEC para que a gente possa realmente estar valorizando o oficial de justiça ali dentro do Poder Judiciário também, né? Que é o que está sendo discutido. Ainda assim, a gente tem o PL 2447, que é um PL muito importante em que o UNOJUS apresentou 4 emendas, que basicamente para a gente garantir ali a valorização do oficial de justiça, então integrando o oficial de justiça como um cargo dentro do Poder Judiciário da União, específico, né, como se fosse um cargo autônomo, uma previsão de vedação do oficial de justiça ad hoc, que tem sido uma realidade que a gente tem enfrentado, né, que nós temos estudado bastante em outros estados, definição de competência do próprio CNJ para a questão de adicional de atividade penosa. E nós temos também a questão da acumulação da GAI, né, junto com a função comissionada. Então, esse também é um projeto de lei que a gente tem trabalhado bastante em cima. O relator tem sido um pouco mais resistente, mas nós temos feito realmente um trabalho de apresentação dessas emendas com outros senadores e também, né, já vimos fazendo ali, de certa forma, com os deputados, para que realmente seja incorporado dentro do texto ali daquela proposição legislativa essas garantias para os oficiais. Ainda nesse cenário das prioridades, a gente tem a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, né, a 32 de 2020, que é uma PEC extremamente importante, que deu uma parada agora, ela está um pouco congelada, mas é um dos temas que também a gente tem trabalhado em cima. E agora que veio surgindo assim, até modificou um pouquinho o nosso final de legislatura desse ano de 2023, que são 2 vetos extremamente importantes para a categoria, né, que nós estamos trabalhando, tendo eles como prioridade. Um era realmente decorrente do PL 4188, que vinha falando da questão da desjudicialização, né, a proposta das garantias e tudo, e que nós estamos trabalhando, que é o veto 33 de 2023, que a gente tem feito um trabalho muito forte em cima para a manutenção do veto, né, que veio a ser vetado pelo presidente da República a questão da busca e apreensão de veículos por entidades cadastradas ao Detran, o que é assim, minimamente inseguro para toda a população. E principalmente porque a gente tem um oficial de justiça que faz exatamente a atribuição da busca e apreensão. E do outro lado, a gente tem o veto 25 de 2023 também, que neste caso a gente está exatamente lutando pela derrubada do veto. Porque basicamente ali é um PL que está tratando sobre a criação de alguns cargos ali dentro do CNJ. E
tem ali também algumas especificações sobre questão de acumulação de algumas gratificações e tudo, e que a gente tem feito esse trabalho para agora fazer a derrubada do veto e também está incorporado os oficiais de justiça. Resumindo, né? A gente basicamente hoje, né, a consultoria legislativa do Unojus, o Unojus está fazendo um acompanhamento de algo por volta de 130 proposições legislativas distribuídas dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Né? Então, embora a gente tenha ali algumas prioridades, que é o que a gente está trabalhando, que são agora essas momentâneas, a gente também tem feito acompanhamento de diversos outros temas que são importantes para os oficiais de justiça. Seja dentro de questões dentro do Código de Processo Civil, né, outros temas que a gente já vem abordando desde da outra legislatura, porte de arma, né, aposentadoria especial para o oficial de justiça. Então, a gente tem outros temas também que estão sendo tratados, em linhas gerais aqui. Uma maravilha. E hoje, assim, Matheus, são muitos temas, né? Mas para a gente conseguir levar, né, até algo bem aprofundado para a nossa audiência, eu queria hoje tratar com você basicamente da nossa PEC 23. Meus colegas perguntando muito o que alteraria. Então, assim, vamos focar para destrinchar cada um dos aspectos da PEC 23 para deixar o pessoal bem informado, né, e consciente daquilo que pode até vir a beneficiá-los. Mais uma vez, no panorama, assim, quais são as principais alterações que são estabelecidas para os oficiais de justiça na PEC 23? Perfeito. Bom, a PEC 23, a principal delas é a inclusão do oficial de justiça dentro da Constituição Federal como função essencial à justiça. Né? Essa é uma das principais temáticas que estão trazendo, mas não é a principal. Como você bem falou, tem outros pontos específicos. Então, basicamente, nós temos a previsão do oficial de justiça como carreira típica de Estado, né? Ela sendo fundamentada, de certa forma, pela necessidade do bacharelado em direito, questão de realmente concurso público, provas e títulos e tudo. A função essencial, exatamente assegurar o cumprimento das decisões judiciais e a efetividade da justiça. Uma lei complementar exatamente para regulamentar os direitos e deveres, né, as garantias dos oficiais de justiça, e que também é muito importante, o que está no final e não menos importante, na verdade, que é a questão da aposentadoria especial para o oficial de justiça. A gente fazendo mais ou menos um paralelo ao que acontece com os agentes de polícia, né, a polícia, aos agentes de segurança que têm uma aposentadoria diferenciada exatamente pelo risco que eles se submetem. Não dando muito spoiler, mas o oficial de justiça também, como a gente já tinha conversado no outro podcast, ele também se sujeita a diversos riscos e por isso ele tem que ter realmente uma aposentadoria diferenciada. Se a atividade é semelhante, não há por que um tratamento legislativo diferente. Vamos lá por pontos, né, para fazer uma análise bem aprofundada. A primeira questão, assim, que eu acho que é relevante tratar é que o oficial está sendo inserido dentro do capítulo das funções essenciais à justiça. A gente enfrenta hoje alguns problemas em diversos estados. Então, eu cito aí as situações do Paraná, de Sergipe, Tocantins, que extinguiram o cargo de oficial de justiça. Isso para a nossa carreira é muito, muito ruim. Claro, né, os mandados continuam sendo expedidos, alguém tem que cumprir, mas aí na prática é nomeado um técnico do cartório para ir cumprir aqueles mandados. Mas isso, obviamente, que compromete a prestação jurisdicional, porque o nosso cargo exige uma expertise. Além do conhecimento jurídico, ali você vai agregando conhecimento sobre a maneira adequada de cumprir os mandados para conseguir dar efetividade para o direito. Então, para a gente é muito ruim. Mas aí me parece que, assim, se tornando uma função essencial à justiça, não tem como um legislador infraconstitucional, principalmente um legislador de âmbito estadual, optar por extinguir um cargo, se o legislador constituinte disse que aquela função é essencial à justiça. Se é essencial, é obrigatório, é elementar, é básico, é absolutamente imprescindível para a justiça. Então, assim, você enxerga que essa alteração, colocando os oficiais de justiça como uma função essencial à justiça, poderia impedir essas iniciativas de extinção do cargo de oficial de justiça. No âmbito federal, a gente tem as transformações de cargo de oficial de justiça para o analista interno, principalmente. Então, você acha que essa alteração iria impedir essas iniciativas e até exigir que houvesse uma alteração daqueles estados, da legislação daqueles estados em que essa extinção já ocorreu? Na minha opinião, sim, Gerardo. Isso, né, a inclusão do oficial de justiça dentro da Constituição Federal, né,
ter esse status constitucional, ele por si só, quando a gente vem tratar um pouquinho sobre ordenamento jurídico e a gente vem falar um pouquinho sobre hierarquia das normas, né? Como você já bem deu uma palhinha, eu não posso ter uma norma infralegal que vá alterar o que está disposto na Constituição Federal. Então, é claro que eu estando na Constituição Federal, oficial de justiça, função essencial, previsto dentro da Constituição, não pode o Estado chegar e fazer uma alteração normativa que vai extinguir um cargo, como você bem narrou aí dos outros estados em que aconteceu exatamente isso. É claro que assim, a gente tem que sempre ter em mente que a Constituição Federal ela está ali, né, em tese ela tem que ser cumprida da forma que ela está disposta, mas é muito difícil, num cargo essencial dentro da estrutura do Poder Judiciário, ele ser modificado e você chegar num Estado e o Estado falar, não, eu não vou cumprir o que está na Constituição Federal. É pouquíssimo provável disso acontecer. Não vou falar que é 100% chance de não acontecer, porque a gente sabe que cada Estado ele atua de uma forma diferente. Mas, de certa maneira, estando dentro da Constituição, é muito difícil que os tribunais eles venham, de certa forma, a extinguir esses cargos, principalmente após uma emenda constitucional. Do outro lado, aqueles estados que já extinguiram os cargos, eu enxergo que eles ficam realmente obrigados a convocar novos concursos públicos exatamente para preenchimento desses cargos. Então, estar na Constituição Federal, isso valoriza demais a categoria, valoriza demais o oficial de justiça. E vai fazer com que exatamente todos os estados que hoje, até os que já ainda têm o cargo de oficial de justiça, de repente tenham que convocar mais oficiais de justiça exatamente para compor o quadro, porque, como você bem sabe, é o dia a dia de vocês, é muita demanda. E, querendo ou não, temos poucos oficiais de justiça, temos poucas pessoas qualificadas, então acaba juntando o útil ao agradável. Então, Constituição Federal, com a necessidade hoje da atividade de vocês, isso aí realmente impede que qualquer tribunal depois venha a falar assim, não, agora a gente não vai ter oficial de justiça aqui, vamos nomear o ad hoc, que vai ser uma pessoa sem expertise, sem conhecimento técnico, sem preparo, não só o técnico, mas o preparo fático também que vocês já são acostumados do dia a dia, de exercer, né, as atribuições que vocês têm previstas lá no Código de Processo Civil. Perfeito. No texto que está para ser inserido e alterar a Constituição Federal, no texto da PEC 23, tem a previsão de que os oficiais exercem carreira típica de Estado. Qual é a importância dessa nomenclatura ou dessa expressão que isso significa no mundo jurídico? E você acredita que isso impediria esse problema que até você narrou mais cedo aí na emenda que a gente apresentou lá no outro PL? Isso impediria a nomeação de oficiais ad hoc? Bom, então, carreira típica de Estado, esse termo ele ficou muito em evidência com a PEC 32 de 2020, né, que é a PEC da reforma administrativa. O que é basicamente a carreira típica de Estado? Ela é a carreira que é exercida por um servidor que ela é basicamente exclusiva do Estado. Então, você não tem outro profissional que exerça aquela profissão. Então, você não vai ter dentro do privado um oficial de justiça, por exemplo. Né? Não temos essa figura e não pretendemos ter. Ao mesmo tempo, a carreira típica de Estado ela tem um tratamento diferenciado, ela vai ter um regramento diferenciado exatamente por uma questão de posicionamento estratégico e sensível que aquela carreira exerce dentro da estrutura da administração pública. Então, quando eu venho e falo que o oficial de justiça ele tem ali a carreira como típica de Estado, eu estou falando assim, olha, o oficial de justiça ele faz um serviço que ninguém faz, é um serviço profissional, especializado, muito sensível, principalmente quando a gente sai ali da seara civil e a gente começa a olhar, até dentro da civil, quando a gente vem falar de, às vezes, ali questões familiares, mas quando a gente vem para o âmbito criminal, a gente vê que não tem outro servidor que faz essas atribuições. Então, a função, a carreira típica de Estado é exatamente isso. É exclusividade realmente do poder público de realizar esse tipo de atribuição. Consequentemente, isso implica também que eu não possa nomear um oficial de justiça ad hoc. Porque se eu tenho um técnico, ou eu vou ter ali um próprio analista que não é profissionalizado para isso, que ele não tem a expertise, que ele não tem o conhecimento, ele já não vem exercendo essas atribuições com frequência, como é o caso dos oficiais de justiça que estão todo dia na rua, fazendo os atos de comunicação, os atos de expropriação. Então, assim,
eu não posso pegar um técnico, um analista e falar assim, olha, agora você vai realmente fazer o que o oficial de justiça faz. Até porque, novamente, se realmente, né, estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada, estando na Constituição Federal, eu não posso distribuir essas funções para quem não é oficial de justiça. Maravilha. Outra alteração que está prevista lá na PEC 23 é estabelecendo que o oficial de justiça é imprescindível para o regular andamento dos processos e para a prestação jurisdicional. Essa expressão, né, trazendo e a gente tentando dar uma densidade para esse conteúdo normativo a ser inserido na Constituição, a gente pode dizer que isso aí vai cobrar dos tribunais mais nomeações, porque assim, hoje a gente está com um problema sério de falta de nomeações de oficiais de justiça. Praticamente todos os tribunais do país. Alguns conseguem um pouco mais, outros menos, mas há um pensamento geral dos tribunais de não nomear muito. Mas se estabelece na Constituição, a partir de agora, que o oficial de justiça é imprescindível para o regular andamento dos processos para tutela jurisdicional, isso aí, em tese, obrigaria os tribunais a nomear mais. Você tem essa visão também? Eu concordo com você que é em tese, Gerardo. Eu entendo que a gente pode interpretar isso de duas formas. Obrigatoriedade efetiva de nomeação de outros oficiais de justiça, porque, como você falou, é uma função essencial, é uma função imprescindível. Sem oficial de justiça, nenhuma das decisões proferidas por um magistrado ela vai ser cumprida. Ao mesmo tempo, o tribunal, embora ele saiba hoje que sem oficial de justiça eu não cumpro as decisões judiciais, ele poderia se manter, de certa forma, reticente a fazer novas nomeações. Eu, particularmente, entendo que é pouco provável disso acontecer. Por quê? Como você bem falou, tem uma demanda absurda, realmente há uma crescente de demanda, né? A gente tem visto os números realmente de mandados que são expedidos e é um valor estratosférico. Então eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros oficiais de justiça também para realizar essas demandas. Então, eu acho pouco provável do tribunal, de certa maneira, ele criar uma resistência para não nomear. Então, resumindo, eu entendo sim que estando ali como função essencial, verificando que o oficial de justiça ele assegura o cumprimento das decisões judiciais, o tribunal, de certa forma, ele fica um pouco mais vinculado a ter que nomear os oficiais de justiça, né, abrir concurso público para chamar mais oficiais de justiça, ao invés de repente, ou também convertendo alguns cargos dentro da sua estrutura, mas o ideal realmente é convocar concurso público e nomear aqueles aprovados. Beleza. Falando em concurso público, algumas pessoas têm assim, me questionado. Falaram, Gerardo, tá aí na PEC está se falando que o oficial de justiça ingressaria por concurso de provas e títulos. Hoje é um concurso de provas. E aí o pessoal pergunta, mas sendo recém-formado, né? E aí alguns que são interessados no concurso também falam conosco e nos traz essa demanda. Falam, mas aí eu sou recém-formado, não vou poder entrar, né, se eu for aprovado no concurso. Só que a ideia dos títulos, né, é classificatório. Então, não elimina a possibilidade. Apenas, né, pode assim, dar uma pontuação um pouco maior, num critério ali até de desempate, né, para quem já conseguiu uma titulação. É dessa maneira mesmo que é interpretado? É dessa maneira mesmo, Gerardo. Realmente ali... o texto da PEC, prevendo provas e títulos, é só uma adequação do que hoje a gente já tem em maior parte dos concursos públicos, que é essa previsão da provas de títulos. Né? Então, o certame ele vai ter ali uma parte de prova, conhecimentos específicos, gerais e tudo, né? Focados ali para a atividade do cargo que está sendo pretendido. E eu tenho uma fase, como você bem falou, que ela não é eliminatória e, ao mesmo tempo, ela também não vem para prejudicar. Ela só vem realmente para aumentar a classificação daqueles que possuem algum título, né? Seja um mestrado, seja um doutorado, mas isso não impede que nenhum recém-formado venha a prestar um concurso público, até porque ali a gente tem que deixar bem claro que não está tendo a necessidade de atividade jurídica, como a gente vê no caso de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, e que eu preciso ter um tempo de exercício daquela atividade para que eu preste o concurso. Então, no caso dos oficiais com a PEC 23, é apenas, olha, vai ser concurso público, é uma prova específica, com conhecimentos gerais e tudo, e você também vai ter uma parte de titulação que eu posso avaliar a partir do momento que você tiver ali para critério de desempate, esses que são mais qualificados
qualificados num termo acadêmico, esses aqui eles passam a ter mais pontos, né, para critério de desempate. Mas realmente não impede nenhum recém-formado, né, os bacharéis que estão formando agora, né, no momento da abertura do concurso para oficial de justiça, de prestar o concurso. E assim, normalmente os títulos, eles não têm uma pontuação tão alta a ponto de interferir tanto assim na classificação, correto? Assim, é um complemento, né? Ele é um complemento. Sempre com um valor que é abaixo da nota da prova, Com certeza. Ele é exatamente para critério de desempate. Então é para eu poder ali, naqueles que estiverem empatados, eu vou verificar, tenho notas muito similares, quem são aqueles que hoje possuem título, né? Além dos outros que a gente já tem normais dentro do concurso público, né, para critério de desempate, seja questão de idade, né, seja questões também de cotas e tudo, né, mas não, de maneira alguma, isso vai prejudicar ou vai dar uma vantagem muito maior para aqueles que estão se formando agora. Não, perfeito. Outra questão, Matheus, até você já falou um pouquinho, né, sobre isso na fala inicial, a respeito da previsão de uma lei geral para regular deveres e direitos dos oficiais de justiça em todo o país. A gente tem algumas leis nas demais carreiras jurídicas, né, muito famosa, a LOMAN, né, a Lei Orgânica dos Magistrados, mas o Ministério Público tem, a Defensoria tem, a AGU tem. E fala um pouquinho da importância de uma lei dessa natureza para regular e uniformizar a situação dos oficiais de justiça no Brasil inteiro. Porque hoje a gente tem uma diferença enorme, né, do tratamento jurídico conferido para os oficiais de justiça em cada um dos estados. Alguns estados conseguiram uma vantagem, outros estão numa situação pior. Mas, assim, a gente até vê, por exemplo, o caso de Minas Gerais teria que se adaptar, porque lá é considerado ainda nível médio. Então, né, dentro do próprio texto da Constituição, né, da PEC 23 já estava prevendo o bacharelado em Direito. Mas a ideia é de uma uniformidade de tratamento para que a gente consiga trazer todos aqueles que estão, eventualmente, abaixo do ponto hoje mais valorizado dos oficiais de justiça, a gente igualar todos e, a partir daí, a gente crescer junto, né, com os oficiais do Brasil todo, tendo acesso às mesmas prerrogativas jurídicas, ao mesmo tratamento, e a partir daí a gente ter condição de avançar enquanto uma carreira de âmbito nacional. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é essa ideia de uma lei orgânica nacional dos oficiais de justiça. Perfeito, Gerardo. Como você bem falou, a ideia é uniformizar, né? A uniformização ela já começa, de certa forma, com o texto constitucional, né, ele sendo aprovado, trazendo o oficial de justiça dentro da Constituição Federal, eu já fico obrigado a colocar todo mundo no mesmo parâmetro. A lei complementar ela vem exatamente para que aqueles estados que hoje não estão dentro daqueles critérios estabelecidos dentro da Constituição Federal, que eles se adequem, mas não é só apenas isso. Eu posso, de certa forma, numa lei orgânica dos oficiais de justiça, eu defini prerrogativas, eu defini, de certa forma, autonomia funcional, né? Como a gente vê no caso da LOMAN, né? Dos magistrados, eles têm autonomia funcional e que para o oficial de justiça, autonomia funcional é algo imprescindível também para o exercício da própria profissão. Além disso, eu vou, de certa forma, regulamentar ali direitos, deveres, garantias. Posso também, de certa forma, prever ali critérios para a questão de aposentadoria. Então, a lei complementar, ela, como você bem falou também, ela sobe o sarrafo para todos. Então, eu não vou diminuir ali os oficiais que hoje já estão num status para eu equalizar com aqueles que ainda não têm esse mesmo tratamento constitucional e que alguns estados, como é o caso do Distrito Federal, já dão do concurso público de nível superior. Então, eu vou trazer todo mundo para o mesmo nível, equalizar a carreira e aqui eu vou começar a falar, olha, no caso do oficial de justiça, eu tenho possibilidade de progressão de carreira de forma X, Y, Z, eu tenho tais e tais direitos, eu posso prever, de repente, dentro de uma própria lei complementar, algumas previsões ali sobre as outras atribuições do oficial de justiça. Eu posso determinar também, de certa maneira, que o oficial de justiça ele tenha que passar ali por alguma especialização interna e tudo, para que ele possa cumprir certos tipos de mandatos com mais maestria.
Então, ela é muito importante, a lei, de certa forma, a lei orgânica, ela é muito importante para eu poder, como você bem falou, equalizar tudo e regulamentar esses direitos que hoje estão um pouco esparsos, né? Então, você tem um pouquinho dentro de uma portaria, você tem um pouco dentro de um provimento, então é colocar tudo dentro da mesma lei, facilitando também a compreensão do próprio oficial de justiça de quais são os direitos e deveres que ele tem, além das atribuições e outras que também podem vir surgindo ali no momento da construção normativa. Não, maravilha. E essa exigência do bacharelado em direito? Acho que é uma demanda geral, né? Até para ficar claro para todos que o trabalho do oficial de justiça requer conhecimento jurídico. É até uma peculiaridade assim, no trabalho do oficial de justiça, porque a gente não tem, no momento da diligência, a possibilidade de fazer várias consultas, né? Como às vezes para aqueles que trabalham dentro de um gabinete. É possível fazer ali análise da jurisprudência, doutrina, etc. O oficial de justiça ele está na rua, no momento da diligência, ele tem que tomar decisões que envolvem conflitos jurídicos. Então, por exemplo, arromba ou não arromba a casa? Pode ou não pode? Qual é o horário que pode? Quais são as condições que pode? O sujeito ele deve ser ou não deve ser preso, né? Se ele estiver ali resistindo ao cumprimento de uma determinada ordem. Então, são várias situações e é muito comum até a gente estar lá na diligência, tem advogados das duas partes, às vezes, uma diligência mais complexa, as partes estão lá, cada um buscando o seu direito e compete ao oficial de justiça definir o que pode e o que não pode ser. Então, o oficial tem que ter o conhecimento para ele não fazer nem além, nem aquém daquilo que o direito determina. E tudo isso muito rápido, naquele momento. Então, assim, fica claro dentro, para quem conhece a atividade, que o conhecimento jurídico é imprescindível. Mas, às vezes, para as outras pessoas que tem muito aquela ilusão assim de não, o oficial de justiça ali ele é ato de comunicação. Não, é só uma parte do trabalho. Mesmo assim, às vezes tem uma questão ali um pouco mais complexa, uma hora certa para fazer, por exemplo. Isso, inclusive, assim, nulidades definem processos, né? Claro. Então, é importante que o oficial cumpra o ato dentro da completa regularidade. Então, assim, o conhecimento jurídico é absolutamente necessário para o trabalho do oficial de justiça. Mas aí, assim, trazendo isso para o campo constitucional, havendo reconhecimento do bacharelado em direito, você acredita que isso vai ser relevante para a valorização da categoria, já que está ocorrendo uma aproximação com as demais carreiras jurídicas que já são previstas na Constituição Federal, como a magistratura, que são carreiras, obviamente, valorizadas, né, e com justiça, né, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia. Havendo essa alteração, esse reconhecimento dentro da Carta Magna que o oficial de justiça exerce um cargo privativo de bacharel em direito, a gente se aproxima dessas demais carreiras jurídicas e com isso obtém maior valorização? Com certeza, Gerardo. Não faz nem muito sentido eu ter um oficial de justiça que não tenha conhecimento jurídico, como você bem falou. Ele não tendo essa expertise, tirando aqueles que hoje já exercem, né? Porque já é assim, é algo um pouco histórico, mas não significa que já acontece que a gente não possa modificar. E essa modificação ela é sempre para melhor. E o caso de estabelecer que vai ser um bacharel em direito, a pessoa tem que ser formada realmente em direito para poder prestar aquele concurso, só traz ganhos tanto para o processo quanto também para o próprio jurisdicionado. Então, como você bem falou, nulidades definem processos. Se eu não sei efetivamente como proceder num caso, novamente, você falou, são decisões instantâneas. Eu estou ali na hora, eu arrombo ou não arrombo, faço ou não faço. Eu não tenho tempo de consultar, de voltar lá no juiz e falar assim, juiz, eu posso fazer isso aqui, não posso fazer isso aqui. Então, eu preciso ter realmente uma resposta de imediato e que, com o conhecimento jurídico, se aproxima ainda mais da possibilidade de, não, eu realmente tenho segurança do que eu posso ou não posso fazer, porque o profissional, e aí também é o backstage que vocês têm, que é o quê? Vocês estão sempre se especializando, vocês estão sempre se atualizando das normativas, das jurisprudências, então você já chega em campo preparado para aquela atividade que você vai fazer. Diferentemente daqueles que hoje não têm o bacharelado e que precisam, de certa forma, estar sempre estudando ali para poder aprender, né? E não somente atualizar, mas aprender exatamente como é que é o procedimento. E, claro, ganho para o processo, porque o processo... Nós temos um juiz que é formado em Direito,
Nós temos um processo que é totalmente jurídico, temos advogados das duas partes, então nada mais natural do que também o oficial de justiça também ser formado em direito para que ele possa, também nesses momentos em que ele está ali lidando com os advogados das partes, ele possa determinar, olha, isso aqui juridicamente, isso aqui pode acontecer, isso aqui não pode acontecer, eu estou dentro da legalidade, eu estou dentro, que já é um dos princípios, obviamente, da administração pública, legalidade. Então, eu estou munido realmente aqui do conhecimento jurídico e estou munido aqui realmente respaldado pela norma para que eu possa exercer a minha atribuição sem vedações, sem problemas. Então, isso só traz ganho para a categoria, né? Só traz ganho para a categoria, como eu te falei também. Eu acho que isso traz um ganho muito grande para o jurisdicionado, que ele passa a ter mais segurança daqueles atos que estão sendo realizados, né? Então, eu tenho uma pessoa que é especializada, eu tenho uma pessoa que é técnica, que ela sabe do que ela está fazendo, dificilmente eu vou questionar isso vai gerar algum tipo de prejuízo para o meu processo, porque a gente tende a enxergar o processo, às vezes, só pelo lado do demandado, mas a gente também tem que enxergar pelo lado do demandante. Então, se eu estou demandando uma ação e eu tenho um oficial de justiça que está cumprindo tudo certinho, isso para mim é excelente. Embora, de repente, o meu direito possa não ser garantido no final por uma questão jurídica, mas sabendo que os atos processuais eles foram feitos da melhor forma e dentro da lei, isso me garante de que pelo menos o processo ele vai correr de uma forma mais segura, mais tranquila dentro da legalidade. E também, do outro lado, a gente tem o demandado, que o demandado também vai estar ali tendo seus direitos, porque ele também tem direitos a serem respeitados no âmbito processual, e que o oficial de justiça, tendo esse conhecimento, ele pode assegurar ali, tanto para uma quanto para outra parte, realmente o cumprimento da norma como ela está estabelecida realmente no código. Não, é excelente, assim. E a gente tem uma preocupação, né, dessa evolução da carreira. Só que alguns colegas, às vezes, eles ficam preocupados. Falam, Gerardo, mas no meu estado, hoje ainda não é um cargo de bacharel em Direito. Como é que vai ser feita essa adaptação? Então, assim, sendo aprovada a PEC 23, competiria ao legislador infraconstitucional aí de cada unidade da federação fazer as adaptações, mas colocando os oficiais de justiça, que já estão, inclusive, dentro desse aspecto mais valorizado. Claro. Então, para se adequar ao texto constitucional, sem que haja qualquer tipo de prejuízo para os que já estão na carreira, correto? Com certeza. A gente não tem que ter a preocupação de que aqueles que hoje não têm o bacharelado em Direito, que eles vão ser prejudicados ou que não vão mais poder exercer os cargos. Não é algo assim esperado, né? O ideal exatamente é que realmente cada um dos seus estados, nas suas normas infraconstitucionais, eles venham, de certa forma, a determinar, olha, uma transição, a possibilidade daqueles que ainda não possuem o bacharelado, que começarem a ingressarem e depois adquirirem, né, o status de bacharel de direito, que faça somente ali a conversão interna ali para uma questão meramente de quadro funcional mesmo, mas isso não vai tirar qualquer atribuição do oficial de justiça que hoje já exerce ali como ensino médio. Eu realmente não vejo isso trazendo prejuízo, né? A norma ali, a PEC, trazendo com o bacharelado, dando prejuízo para qualquer oficial que hoje não é ainda formado em Direito. E aí eu cito até o exemplo, né, no âmbito federal, há alguns anos, os oficiais de justiça eles não eram privativos de bacharel em Direito, eles eram nível superior. Mas houve essa alteração para se tornar um cargo específico de bacharel em Direito e não houve nenhum prejuízo. As pessoas continuaram exercendo a sua atividade. A partir daquele momento, o concurso passou a exigir o bacharelado em Direito, mas os que já estavam recebem o salário igual, tudo igual, as mesmas atribuições, sem nenhum problema. E essa expectativa que a gente tem com relação à PEC 20. Isso, a lei complementar, ela, como a gente estava falando, a lei complementar dos oficiais de justiça ela é exatamente para assegurar isso. Que a gente entenda que cada estado ele funciona de uma forma diferente e que a gente tem que equalizar e tem que trazer uma norma para deixar todo mundo seguro das suas atribuições hoje, aquelas que já são exercidas hoje, e daqueles que vão ingressar futuramente dentro da carreira. Tá, perfeito. Matheus, uma questão que é fundamental para os oficiais e que a gente se sentiu injustiçado na época da reforma da Previdência se refere à aposentadoria diferenciada por atividade de risco. O oficial de justiça ele tem uma série de atribuições são muito próximas das polícias. Então, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, elas cumprem mandados de intimação, mandados de busca e apreensão.
Da mesma forma que os oficiais de justiça. Assim, claro, eles têm uma atividade que é perigosa, né? É justo que eles tenham a aposentadoria diferenciada por atividade de risco, só que os oficiais de justiça também têm, da mesma maneira. E, infelizmente, no momento lá atrás da reforma da Previdência, nós não fomos contemplados. Essa PEC 23 agora, ela estabelece o direito à aposentadoria especial. Como é que ficaria a situação dos oficiais de justiça a partir de agora com a aprovação da PEC? Perfeito. A PEC, ela traz realmente a previsão ali de uma aposentadoria especial, diferenciada para os oficiais de justiça, mas ela também estabelece que isso vai ser, de certa forma, regulamentado por lei complementar, né? E adequando ali o que já tem hoje das normativas referentes à aposentadoria. Para o oficial de justiça, como você bem vem falando, o oficial de justiça ele tem diversas atribuições que eu falei da outra vez até no podcast, que infelizmente há uma ignorância das pessoas de não saberem as outras atribuições dos oficiais de justiça, mas que envolvem diversos riscos. Então não é só o policial que ele entra ali de repente dentro de uma comunidade e está se expondo a esse risco. Não, o oficial de justiça também faz isso, porque ele leva o mandato até lá. Então é importante que a gente entenda que a previsão constitucional ela é excelente para poder assegurar exatamente um regime diferenciado. É imprescindível também que a lei complementar ela venha ali para trazer os critérios de definição de idade, né, algumas outras especificações para que aqueles que exercem a atividade sempre expostos ao risco, eles possam ter ali sim uma aposentadoria diferenciada, similar ao que já tem os agentes de polícia, né? Não é uma coisa que me parece que seria rápida de ser solucionada, né? A gente sabe como o legislativo é muito moroso, é um negócio complexo, mas que já abre ali com certeza um leque para que a gente possa vir trabalhando, o Instituto venha trabalhar para que o quanto antes, né, sendo aprovada a PEC e sendo iniciado ali um projeto exatamente de lei complementar, que a gente possa o quanto antes aprovar isso para solucionar essa celeuma que a gente tem hoje. Como você bem falou, o oficial de justiça ele está exposto ao risco, ele tem diversas atribuições que realmente o colocam ali em situações de muito perigo. Então, não faz sentido, se aqueles que hoje, agentes policiais, exercem atividade de risco, não faz sentido esses terem uma aposentadoria diferenciada e os oficiais de justiça que também estão expostos ao risco, também estão expostos ao perigo e que a gente viu notícias de oficiais de justiça sendo agredidos, né, a violência contra o próprio profissional, eles não terem também algum tipo de proteção na sua esfera previdenciária, na sua esfera realmente de aposentadoria. Assim, o oficial de justiça e todas as carreiras que exercem uma atividade de risco, eles são, de certa maneira, compensados com um tratamento previdenciário diferente. Está correndo risco em prol da sociedade, então é necessário. E também, assim, a gente vê como é difícil, como é a nossa atividade, ela é extenuante, porque às vezes chega, né, o carro não passa de um determinado ponto, então você tem que sair andando, então toda hora passa o dia todo, sai, levanta, volta, é algo muito dinâmico. Aí você começa a imaginar um oficial de justiça com 65, com 70 anos. Óbvio que quem tiver bem, que puder continuar, maravilha, vai ter o abono de permanência para compensar, mas não é a regra geral, né? Nessa idade já vai ser assim, extremamente penoso para o oficial de justiça continuar exercendo a sua atividade. Então, que seja conferida uma condição similar às demais atividades que exercem, que possuem risco no exercício das suas atribuições. E aí ficaria o oficial de justiça nas condições dos policiais, que agora estão com o limite mínimo de idade 55, né? Isso. Com os 30 anos de atividade. Então, é uma idade razoável, né? Com Isso. 55 anos, se estiver bem, continua, mas é compensado pelo abono permanência, mas na regra geral já não consegue mais exercer bem a atividade, tem direito à aposentadoria com integralidade, com paridade ali, com, né, com tudo que merece pelo esforço que fez em prol, né, da prestação de serviço para a sociedade. Com certeza. E é aquilo que a gente, assim, a grande dificuldade, né, na implementação disso é sempre a transição. É o que a gente vê desde da reforma previdenciária, sempre a transição. Como que vai ser feita essa transição do regime de aposentadoria para esses que já exercem as atividades? Mas não me parece também, de primeiro momento, ser uma preocupação que a gente tem que ter, porque isso é uma coisa que vai sendo regulamentada e a gente vai implementando, né, ali dentro, trabalhando junto ao legislativo, para que seja implementada da melhor forma possível. Mas, como você bem falou, para as atividades de risco. Então, o oficial de justiça está sujeito ao risco. Não a gente às vezes imagina a nossa cidade
somente como essa bolha que a gente está acostumado, né? Então a gente está falando aqui de Brasília. Brasília é o plano piloto, né? Mas Brasília é muito maior que o plano piloto. A gente tem áreas extremamente perigosas, como você bem falou, às vezes um carro não chega, eu preciso realmente sair do meu veículo, eu tenho que andar até tal lugar, eu estou exposto ao risco, eu estou dentro de uma comunidade, então você pega um Rio de Janeiro da vida, você vai entrar às vezes dentro de uma comunidade. Eu preciso garantir que esse oficial de justiça ele tenha, além da segurança para prestar o serviço dele, obviamente, isso é unânime, eu preciso também que lá na frente, quando ele já estiver realmente ao pé de aposentar, ele tenha ali realmente um tratamento diferenciado para que ele possa ser aposentado ali com algumas garantias, né? E em tempo de serviço, realmente, idade e tempo de serviço menor do que o que a gente já tem hoje já com a nova norma da Previdência. É absolutamente justo. Com certeza. Matheus, assim, a gente tem muitos projetos dentro do Congresso Nacional. Você mesmo citou aí mais de uma centena de iniciativas legislativas que podem ter interesse dos oficiais de justiça ali dentro, e tem, né, interesse direto dos oficiais de justiça dentro do Congresso Nacional. Mas muitos desses projetos, às vezes, eles não são aprovados sem uma justificativa. Então, muitas vezes as pessoas até não entendem. Não, como assim? Não, por exemplo, o porte de arma, como assim não foi aprovado ainda para os oficiais de justiça? E aí a gente começa a entender que a gente não é ainda bem reconhecido como uma carreira valorizada e que isso precisa mudar. E então, assim, dentro dessa perspectiva, você entende que a PEC 23 seria um grande divisor de águas dos oficiais de justiça no Congresso Nacional, no tratamento legislativo, e que a partir da aprovação da PEC 23, provavelmente a gente vai conseguir, de uma maneira muito mais facilitada, a aprovação dos outros pleitos, como a porte de arma, adicional de risco, etc., né? Os vários pleitos lá dentro. Vai ser a PEC 23 o grande divisor de águas? Com certeza, ela vai ser o pontapé para realmente a gente regulamentar essas outras proposições que hoje acabam não andando, né, ou que as que andam e acabam não sendo aprovadas, e de certa forma coloca de novo o oficial de justiça em evidência para outras coisas que hoje nos bastidores a gente já faz e que já são temas importantes de serem discutidos, como a gente veio discutindo agora em audiência pública, né, realmente fazer um levantamento de dados da atuação do oficial de justiça com violência doméstica. Então, outros projetos de lei que estejam relacionados à atividade, com a inserção do oficial de justiça dentro da PEC, dentro da Constituição Federal, desculpa, isso com certeza facilita que esses projetos eles comecem a ser enxergados de outra maneira, com outros olhos. E aí é o trabalho conjunto dos oficiais de justiça, né, das entidades representativas de classe e também do ONUJUS, que a gente consiga, de certa forma, mostrar, olha, parlamentar, a gente precisa regulamentar isso aqui. Isso aqui é uma necessidade hoje da categoria que tem status constitucional, que é fundamental para o exercício regular do processo. Eu preciso que isso aqui seja regulamentado. Então, eu acredito que isso vá facilitando a longo prazo que esses outros pleitos eles venham a ser aprovados, né? Claro, sempre com uma dificuldade legislativa, isso natural, todos os projetos de lei têm, mas passa a ter realmente um tratamento um pouco mais carinhoso, né? Você começa a enxergar ele com um pouco mais de carinho, como acontece nos projetos de lei daquelas carreiras que já estão dentro da Constituição Federal, né? Você tem um tratamento um pouco mais célere, você tem um tratamento um pouco mais atencioso, né? Mais flexibilidade para algumas normativas. Então, a tendência é que isso ocorra também com o oficial de justiça a partir do momento que ele estiver incluído dentro da Constituição Federal. Não, excelente. E qual é a forma de tramitação e quais as perspectivas para a aprovação da PEC 23? Perfeito. A PEC, né, a proposta de emenda constitucional, ela começa sempre, como qualquer projeto, com a apresentação. Então, a PEC ela tem um trâmite, ela tem um requisito diferente para apresentação. Né, ela pode ser apresentada por 171 deputados, se não estiver enganado, e 27 senadores. Ela também pode ser apresentada pelo presidente da República ou por metade da Casa Legislativa. Como é que funciona a tramitação? Logo que ela é designada, né, que ela vai ali, ela sai do plenário, sai da mesa e tudo, ela é designada para a CCJ, né, ou para a CCJ na Câmara dos Deputados, ou para a CCJ ser lá no Senado, para que, de certa forma, seja analisada ali a admissibilidade da proposição. Então, eu vou verificar se essa proposta de emenda constitucional, se ela não viola qualquer tipo de cláusula pétrea que tem na nossa Constituição hoje. Então, forma democrática, voto, né, algumas outras cláusulas que a gente tem internas ali. Então, eu vou fazer essa primeira admissibilidade.
Acontece também de, às vezes, durante essa tramitação dentro da CCJ, de haver apresentação já de algumas emendas, né? O relator também pode estar apresentando algumas emendas ali já para já serem discutidas em quesito de admissibilidade. Após a admissibilidade da CCJ, é designada uma comissão especial. Essa comissão especial ela vai fazer toda a parte realmente de análise da proposição. Então, ela tem um prazo de 40 sessões do plenário exatamente para que seja discutida em grande robustez se aquela proposição está dentro do que realmente se espera dentro do âmbito constitucional. Sendo que dentro desse prazo de 40 sessões, nos 10 primeiros de sessão é o prazo para poder apresentar a emenda. Então, você consegue, com um parlamentar, você apresentar outras emendas, outras sugestões para poder melhorar ainda mais a proposição, como é o caso da PEC 23. Quais são as perspectivas? E perfeito. Passou pela comissão especial, a comissão especial deu um ok na proposição. É submetido ao plenário para que o plenário ele venha ali expor realmente em votação a aprovação ou não daquela proposição. Sendo aprovada, promulga, e aí a emenda constitucional já está valendo naquele mesmo esquema das outras proposições legislativas, 2 casas, tem a bitramitação. Então, a perspectiva da PEC 23, que é o que importa, hoje nós já temos um relator designado, né? Nós conseguimos trabalhar bastante para que designasse o relator ainda no ano de 2023, o que é importante porque já começam os trabalhos de tramitação da PEC dentro da CCJ. Demora um pouco, é natural, a gente fica na ansiedade de repente de aprovar o quanto antes, né? Como eu falei, são 40 sessões, isso na comissão especial. Dentro da CCJ pode demorar o tempo que a CCJ entender que é melhor ali realmente para poder analisar, né? Mas a gente tem visto também que outras proposições de emenda constitucional também de 2023, né, que já estão um pouquinho mais avançadas, elas estão andando muito mais rápido e já estão a ponto de serem designadas para uma comissão especial. Então, a perspectiva para o ano de 2024 com a PEC é que, após a apresentação do relatório do relatório pelo relator, né, o parecer ali dele sendo favorável de admissibilidade da PEC, seja designada a comissão. Na comissão, o Nojus ele venha trabalhar para que eventuais emendas que venham ser sugeridas e que sempre são muito bem-vindas, elas venham ser incorporadas no texto final da emenda constitucional, e aí depois é só o trabalho para que, dentro de 40 sessões legislativas, aprove ali dentro da comissão especial e seja submetido ao plenário para votação. Então, essas são mais ou menos as perspectivas. É difícil precisar um tempo, né? Como eu falei, o legislativo, né? As legislaturas elas são complexas, né? Esse ano a gente teve algumas complicações por conta de reforma tributária. Isso vai parando, vai estancando um pouquinho o andar natural da proposição. Mas eu enxergo como muito promissor o caminho da PEC 23, né? Principalmente porque a categoria tem se mobilizado, né? As entidades estão contribuindo, estão participando exatamente para impulsionar a proposição. Então, essas são mais ou menos as minhas perspectivas para a PEC 23. Maravilha. E assim, igual você falou aí, né? Houve a apresentação, né? A quantidade suficiente de parlamentares, passou pela... e vai, né? Tá na CCJ, mas passando pela CCJ, comissão especial, plenário, depois sendo aprovado no plenário, iria para outra casa, fazendo essa mesma tramitação? Isso, vai ter a mesma tramitação, submete para outra casa, para que ela também possa aprovar. Não sendo aprovada, retorna à casa para os ajustes e a aprovação dos novos ajustes, se tiver algum, né? E depois da tramitação, passa para aprovação normal, promulgação da emenda constitucional. Então, essa é mais ou menos assim, de forma muito simplória, ali, pegando ali o regimento interno da Câmara dos Deputados, é assim que tramita uma PEC. Não, excelente. Matheus, te agradecer demais. Tenho certeza assim, que nossa audiência sai muito mais esclarecida sobre os projetos legislativos de interesse dos oficiais de justiça, principalmente sobre a PEC 23/2023. Muito obrigado mais uma vez aqui pela aula que você deu para todos os nossos colegas. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Um abraço, até a próxima. É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com Matheus Bastos, consultor legislativo do Instituto Unojus, que trouxe vários esclarecimentos que são fundamentais para todos nós oficiais de justiça. Vamos ter esperança e lutar muito para a aprovação da PEC 23. É isso aí, a gente fica por aqui. Um forte abraço, até a próxima.